Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE, um espaço totalmente dedicado para que você, telespectador ou telespectadora, dirima suas dúvidas, envie seus questionamentos e é muito fácil. Basta fazer através do nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. E eu lembro, se você também tem interesse em outros temas do direito, pode assistir vários programas anteriores através do canal da TVE no YouTube. É muito fácil, é só ir lá no YouTube e conferir não só esse programa, como todos os programas anteriores. Na edição de hoje estaremos tratando do direito tributário. Estamos recebendo aqui o Dr. Samuel Hickman, está conosco aqui pela primeira vez. Muito obrigado pela sua disposição e participação aqui no Consumidor em Pauta, esclarecendo os nossos telespectadores e telespectadoras. Seja bem-vindo, Dr. Samuel. Olá, Gil. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conseguirmos, tentarmos esclarecer algumas dúvidas desta área do direito que para alguns é bastante árida, né? Eu lembro que na faculdade muitos estudantes fogem um pouco do direito tributário, né? Uma matéria para alguns um pouco difícil, mas muito relevante, muito importante na vida das pessoas, né? Envolve todas as pessoas, né? Eu digo, todo mundo tem duas certezas na vida, uma delas é morrer, outra é pagar tributo. Então, que nós consigamos pagar aquilo que realmente é devido, né? Exercer a nossa cidadania, mas pagar realmente aquilo que é a parte de cada um, né? E para isso nós vamos tentar então esclarecer algumas dúvidas. Tá certo. E o senhor colocou até um aspecto que é importante, que a realidade tem a ver com o direito tributário, que é a realidade não só do Rio Grande do Sul, do Brasil, que é o empreendedorismo, né? O surgimento das pequenas empresas, toda essa realidade que se vive. E nós temos vários telespectadores, telespectadoras, e até já nos enviaram em outras ocasiões, questionamentos ligados exatamente a questões lá da sua atuação como pequeno ou microempresário ou MEI. Vamos então para a primeira pergunta, Dr. Samuel. E a pessoa relata, o Heitor relata, tá? Minha empresa está com dívidas de impostos. O que pode acontecer e como posso regularizar? Bom, Heitor, a sua dúvida e a sua realidade é a realidade de muitos brasileiros, muitos empresários brasileiros, né? A primeira dica que eu daria para você, a primeira orientação é tentar analisar o seu negócio e tentar identificar o motivo pelo qual que essas dívidas estão surgindo, né? Analisar o custo da sua operação e tentar, na medida do possível, entrar numa condição de adimplemento daqueles tributos que são recorrentes, né? Nós sempre orientamos os clientes a manter em dia, sempre que possível, os tributos, né? E aí depois buscar a regularização daquilo que está inadimplente, né? Porque nós temos multas moratórias e a taxa Selic, que acaba corrigindo os tributos, hoje em dia está em um patamar muito elevado, de 15% ao ano. Hoje está 15% ao ano. Então, a dívida tributária ela acaba se tornando uma bola de neve para aquela empresa que não consegue cumprir o adimplemento. Então, a primeira dica seria tente colocar o tributo do mês em dia, né, e ir adimplindo. Após isso, né, recentemente os governos têm criado alternativas diferentes do que estavam criando há alguns anos. Surgia recorrentemente o que se chamavam de refis, refaz, né, os governos estaduais, municipais, a União, criando programas de parcelamento especiais, concedendo multas e juros que eram iguais a todas as empresas e, na verdade, privilegiando aquelas empresas com uma situação financeira melhor, porque
concediam descontos de multa e juro para aquelas empresas que conseguiam pagar o tributo de forma à vista, né? E aí o parcelamento estendido, o desconto era menor. Atualmente, a tendência é que essa situação se inverta, né? Está se criando programas de transação. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma lei nova que está em fase de regulamentação, foi implementada agora recentemente para o IPVA, que é o Acordo Gaúcho, que a situação para regularização de dívidas, ela avalia a capacidade de pagamento da empresa. Sim. Então, a empresa que tem a menor capacidade de pagamento acaba ganhando um maior desconto de multas e juros e uma dilação de prazo maior. E esses descontos, eles são graduados de acordo com a capacidade de cada empresa. Isso é bastante interessante, porque uma empresa pode ganhar 60%, a outra 50%, a outra não ganhar desconto nenhum, porque se avalia que a sua capacidade de pagamento ela é boa. Então, é interessante que se busque um profissional que tenha conhecimento dessa situação, consiga analisar a capacidade de pagamento da sua empresa, às vezes até revisar esta capacidade de pagamento é possível fazer, né? Se o ente está avaliando de uma forma inadequada a sua empresa, você pode buscar uma revisão e explicar os motivos pelos quais a sua empresa não consegue adimplir naquela forma que está sendo exigida, e aí compor uma recuperação desse tributo de uma forma que a sua empresa consiga continuar atuando no mercado, mas colocar em regularidade esta dívida, né? É sempre importante salientar que em todos esses programas, a manutenção da transação, do acordo, ela é sempre condicionada também, não só ao pagamento, ao adimplemento do acordo, mas dos tributos recorrentes. Por isso que é sempre importante manter o tributo do mês em dia, né? E se isso não está acontecendo, nós sempre orientamos o empresário a rever o seu negócio, né? Rever os seus custos, rever a sua estratégia de negócio, porque se o tributo não cabe no custo, algum problema há. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta da nossa telespectadora Clarice. Quais são as penalidades para uma empresa que não paga os tributos? Bom, além de as multas, né, a multa moratória que pode chegar a 20% do valor do tributo, né, ela é graduada por dia, mas normalmente chega aos 20%, porque as empresas atrasam mais dias do que o limite, a correção monetária, que normalmente é dada pela taxa Selic, tá? A empresa fica impedida de emitir uma CND, então ela não pode participar de compras públicas, de licitações, ela fica também impedida de acessar alguns regimes de crédito, por exemplo, crédito com bancos públicos, né, BNDES, Caixa e Banco do Brasil. Banco do Brasil também. Mas isso só, desculpa, doutor, ela não vai conseguir ter acesso, mas ela pode operar uma conta numa dessas instituições. Ela pode operar, mas ela não vai ter acesso a um financiamento bancário. Tá certo. Não. E é uma outra situação que é bastante importante, é que nós temos no Rio Grande do Sul uma lei que institui o devedor contumaz, né? Aquela empresa que é recorrentemente devedora, ela entra numa lista, né, de devedores contumazes, e ela tem uma fiscalização ostensiva sobre ela, né? Ela é um fator que prejudica muito as empresas que entram nesse regime de fiscalização, e tem uma outra situação que esses devedores contumazes, né, num grau um pouco mais acentuado, eles podem, a depender do tributo que for devido, praticar o que se chama de crime de apropriação indébita do tributo, né? Então, é uma situação criminal também que uma dívida pode levar. Opa. Nessa linha de planejamento tributário, doutor Samuel, o nosso telespectador vem solicitar, né, uma explicação. O que é planejamento tributário
e como ele pode beneficiar uma empresa? É a pergunta do nosso telespectador Maurício. Bom, o planejamento, o planejamento é interessante, né? Algumas pessoas tendem a entender que um planejamento como algo que eu vou fazer para desviar recurso, para cometer um ilícito, e realmente há situações em que o empresário acha que está realizando um planejamento, mas está cometendo um ato ilícito, né? de sonegação fiscal. Eu sempre digo, o planejamento ele tem o bom e o ruim. O bom, né, é analisar os seus produtos, analisar a carga tributária incidente, ver se você não possui direito a um benefício fiscal, tem benefícios fiscais seja para produtos, seja para locais onde você vai operar a sua empresa, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos situações especiais para vários setores da economia, inclusive para e-commerce tem regimes especiais, específicos, que a empresa vá realizar um planejamento lícito de acordo com uma norma que o Estado oferece, né? Empresas vão operar em outros estados. Então, eu digo sempre para procurar um profissional, fazer uma análise do seu negócio e tentar procurar, dentro das regras do jogo, operar com a menor carga tributária possível. Nós dizemos sempre que esta análise, às vezes, pode ser o diferencial entre uma empresa estar ou não no mercado e concorrer em melhor ou pior condição com os outros. Perfeito. Antes de irmos para o nosso intervalo, tá, a nossa telespectadora, a Cristina, ela pergunta assim, quais... né, talvez de maneira resumida, o senhor pode, na verdade, nos explicar quais são os regimes tributários existentes no Brasil? Os regimes tributários, eles variam de acordo, normalmente, com o tamanho da empresa, né? Existe um regime tributário que é aquele micro, né, que é o MEI, que abrange mais de 400 atividades econômicas, que foi criado para regularizar e colocar em conformidade o pequeno, né? O jardineiro, a cabeleireira, a manicure, o eletricista. Então, nós teríamos, em termos tributários, tributos ligados. O senhor está citando o formato da MEI, né? Uhum. E aí nós temos isso a nível federal. E aí nós temos equivalências ou não? Só para, de maneira resumida, quais são os regimes tributários? É um a nível federal, um a nível estadual e municipal? Não, mas o MEI, inclusive, ele abrange, né, os tributos estaduais e municipais. Né? Ele coloca em conformidade essas pessoas. O Simples Nacional, da mesma forma, ele reúne vários tributos no mesmo. Né? E depois, uma empresa cresce, ela vai optar na tributação da renda, do lucro real ou presumido. Né? O real é obrigatório em alguns patamares e o presumido vai a uma faixa intermediária. Tá bom. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos aqui tratando do direito tributário com o Dr. Samuel Hickman. Nos aguarde. Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE, está de volta tratando hoje do direito tributário, recebendo aqui um especialista, o Dr. Samuel Hickman. Eu lembro sempre que você pode enviar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida, portanto, para vários temas do direito e é muito fácil. É só enviar um WhatsApp para 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta, Dr. Samuel, é do nosso telespectador Juarez. Posso ser sócio de mais de uma empresa no Simples Nacional? Juarez, pode ser sócio de várias empresas do Simples Nacional, desde que o faturamento delas não ultrapasse o limite, né? O limite máximo de uma empresa estar no Simples Nacional hoje é de R$ 4.800.000 de faturamento anual. Então, se você for sócio de duas empresas, o faturamento das duas vai somar e chegar nesse limite. Se ultrapassar,
as duas vão ser desenquadradas deste regime. Então, tem que sempre cuidar e graduar o faturamento das empresas para que não ultrapasse. Tá certo. Ainda dentro desse tema do Simples Nacional, o nosso telespectador Jerônimo pergunta: por quais motivos a minha empresa pode ser desenquadrada do Simples Nacional? Bom, um dos motivos é ultrapassar este faturamento, né? Então, muitas empresas são desenquadradas porque acabam ultrapassando o faturamento durante o ano. Desculpa, mas esse faturamento ele varia de acordo com o segmento ou é um limite, um valor geral para todos? Por exemplo, 1 milhão por ano, só para a gente dar uma esclarecida para todas as empresas. Para todas as categorias, para todos os segmentos. Todos os segmentos. E qual seria um valor? Já existe um valor hoje? Ou... o valor de faturamento máximo é 4.800.000 ao ano. Então, 400 mil ao mês. Tá. Né? Então, se eu faturar... E eu posso faturar 500 num mês e 300 no outro. É o faturamento anual. Tá, o total. Tá? O total. Né? Então, esse é um dos fatores. Outro fator é estar em dívida. Né? Se eu estou devedor de tributos, eu não posso entrar no Simples, né? Ou eu não posso ficar no Simples. Então, muitas empresas chegam no final do ano, não estou pagando. Né? Elas são notificadas no final do ano ou para colocar em dia ou que vão ser excluídas no próximo ano. Outra questão que tem ocorrido muito, né, é que empresas constituem grupos econômicos de fato. Isso tem tido uma fiscalização muito ostensiva da Receita Estadual. Né? Eu abro uma empresa, meu faturamento está chegando no limite, eu quero crescer, eu coloco uma empresa no nome da minha esposa, da minha mãe, da minha sogra, né? E acabo gerenciando tudo como se fosse um negócio só. Isso não pode, a legislação veda que isso aconteça, né? E as empresas têm sido desenquadradas em razão de constituírem, então, grupos econômicos de fato. Né? Normalmente se faz uma fiscalização muito ampla, né? E se identifica, né, esses fatores. Isso aí é uma das causas. Outra causa é eu estar numa das atividades que são impeditivas, às vezes até eu acabo agregando uma atividade e acabo sendo excluído porque eu agreguei essa atividade, né? Por exemplo, uma incorporação imobiliária, eu não posso estar ali presente, o setor financeiro também não pode, né? Então acaba sendo desenquadrada por esse motivo. Mas eu te diria que as causas mais comuns de desenquadramento são ou estar em dívida ou eu ter constituído um grupo econômico de fato e aí acabo sendo desenquadrado por uma operação, né, da fiscalização. A próxima questão é da nossa telespectadora Tereza. Diz o seguinte, ela: vi nas redes sociais que se eu criar uma holding, eu consigo blindar o meu patrimônio. É verdade? Como isso funciona? Isso a gente vê muito, né? As redes sociais são muito boas em nos oferecer sonhos, né? E a gente tem que cuidar com esses sonhos, né? Blindar é algo que a gente sempre diz para o cliente, com quem a gente conversa, que é uma situação que não existe. Até pode ser que existia 15, 20 anos atrás, quando o acesso à informação pelos fiscos e pelos credores era um pouco mais difícil. Atualmente é muito difícil de se esconder algo que tem que ser registrado num registro público, né? Então eu vou constituir uma holding, normalmente eu vou constituir uma empresa para administrar um patrimônio, seja ela uma cota social, seja ela uma holding que se chama de imobiliária, né? Que eu vou ter um patrimônio ali. Eu posso fazer isso, só que eu tenho que ter um cuidado com o objetivo que eu quero ter com isso, né? Se constitui em holding, seja para eu ter um patrimônio, se eu tenho um patrimônio que me rende aluguéis, por exemplo, eu analisando o custo disso e a tributação sobre os aluguéis, talvez seja vantagem eu constituir uma empresa para isso. Né? Mas blindar em si, evitar com que credores chegam nesse patrimônio é algo que é uma ilusão. Certamente a nossa telespectadora Tereza sabe, mas uma parte dos nossos telespectadores talvez não sabe. Portanto, seria interessante que o senhor explicasse de maneira resumida o que é uma holding. Uma holding é uma empresa, né, que
ela detém patrimônio, né? Uma pessoa que tem patrimônio, ou seja, ela tem uma empresa, tenho imóveis que eu alugo, eu constituo uma nova empresa, levo este patrimônio para essa nova empresa para que ela passe a administrar esse patrimônio, né? Então, se eu tenho rendimento de aluguéis, em vez de eu ter na minha pessoa física e vou pagar lá 27,5% de imposto de renda, a empresa vai ter uma tributação menor, né? E atualmente no Brasil, pelo menos até hoje, a tributação dos lucros ela é isenta, então eu retiro depois esse dinheiro como lucro isento, né? Ainda se vier a tributação dos dividendos, né, que é um projeto que está em tramitação do Congresso Nacional, ainda pode ser que seja vantagem eu ter essa holding para administrar esse patrimônio, mas eu tenho que ter um volume maior de patrimônio para que isso faça sentido, né? Outra questão que se constitui em holdings é para planejamento sucessório. Não para evadir ou inventar um inventário, evadir o imposto de transmissão, que incide quando se faz um inventário normalmente, mas muitas famílias fazem isso para organizar e deixar previsto já quem vai ficar com o quê, quem vai administrar esse patrimônio depois que os donos, né, o patriarca ou a matriarca vinha a faltar. Então, a holding é um instrumento muito bom para isto, para se prever situações e evitar brigas. Às vezes, no inventário, a família briga, fica 20, 30 anos no judiciário brigando por um patrimônio e ninguém consegue dispor daquilo. A holding tende a evitar isso se for previstas regras para que isso funcione. A holding seria, então, uma empresa que vai participar de várias outras empresas, é isso? Ela seria uma Ela pode participar gestora. de outras empresas ou de patrimônio em si, né, imobiliário. Tá certo. A próxima pergunta do nosso telespectador José Mário. Preciso emitir nota fiscal de todos os valores de PIX que recebo na conta da minha empresa, doutor Samuel? Isso foi uma discussão muito grande que se teve agora recentemente, né, sobre o PIX, né? Eu te diria que você precisa emitir nota fiscal cada vez que você vende algum produto ou presta algum serviço, né? Se o PIX decorre do recebimento de eu prestar um serviço ou vender um produto, sim, tem que emitir nota fiscal, né? E se não for, né, nós temos que ter justificativa para receber esse PIX, né? O PIX se tem essa ilusão de que eu vou transferir dinheiro para uma pessoa e ninguém vai ficar sabendo disso, ou não vou ser fiscalizado. Ao contrário, né? Antes ou depois dessa celeuma que se deu através das notícias de fiscalização do PIX, a gente já tinha o acesso dos fiscos, seja federal, municipal, estadual, a essas informações financeiras. A gente sempre diz, as receitas sabem muito mais da nossa movimentação financeira do que a gente mesmo, né? Então, sim, a gente tem que ter cuidado com o que transita de valores pela nossa conta, nós temos que ter justificativa para isso, né? E se você vendeu um produto ou prestou um serviço, sim, tem que emitir nota fiscal. Eu sempre faço questão de sublinhar que o Consumidor em Pauta é um espaço que atende todas as dúvidas e questionamentos nas mais diversas áreas do direito. É muito fácil, você manda o seu WhatsApp para 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje estamos tratando do direito tributário com o Dr. Samuel e a próxima pergunta é do nosso telespectador César. Preciso declarar e pagar algum tributo com relação a doações que recebi? Sim, precisa, né? Nós temos algumas situações de imunidade, né? Ou de isenção, causas de isenção de imposto de transmissão, tá? Por exemplo, um imóvel até determinado valor, né? Imóveis urbanos, se não me engano, o valor é R$75 mil, que eu teria uma isenção se eu recebi por doação, né? As doações, por exemplo, que nós tivemos ano passado nas enchentes, o governo do estado do Rio Grande do Sul editou normas isentando o imposto de doação sobre esses valores que foram doados, né? Mas a regra é, sim,
quando se realiza uma doação, incide o imposto de doação, que se tem que pagar tributo no Rio Grande do Sul. A alíquota desse imposto é de 3% ou 4%, variando do valor que está sendo doado, do bem que está sendo doado, ou até do valor. Posso receber dinheiro como doação, tem que pagar imposto de doação sobre esse valor. Tá, uma pergunta até antes de nós encerrarmos o programa de hoje, mas está dentro desse contexto do nosso telespectador César. Por exemplo, se a doação foi feita quando eu era menor, por exemplo, então, né, eu não tinha nenhum tipo de atividade econômica e financeira, e depois lá eu vou usar e vender isso, tem tributos? Só porque agora, quando eu recebia, eu não tinha, ou tinha já que ter pago imposto? Na verdade, se eu recebi e passou o prazo de 5 anos e ninguém me fiscalizou, tá, claro. Passou Tá bom. o prazo para me cobrar esse valor. Muito obrigado, doutor Samuel, pelos seus esclarecimentos e até a próxima edição do Consumidor em Pauta. Até lá!